Ô, Catherine, e você sabe que eu ouvi, em algum lugar eu li, que a inteligência emocional diz o seguinte, né? Especialmente em casais, para casais, né? Que quando você tem um conflito, né, com seu cônjuge, a ideia é você ter em mente o seguinte, que não é você contra o Diomário, mas os dois contra o problema, né? Porque quando você pensa que você está em atrito com o Diomário, a sua tendência é, cara, eu preciso destruir o meu adversário. E o adversário não é o cônjuge, o adversário é o problema que vocês estão passando, né? Isso é para Sim. qualquer casal. Então, E quando uma você tem das isso, coisas. é uma forma de treinamento da inteligência emocional e de reagir de forma. Aí, porque você pode dizer assim: nossa, o que ele está pensando para a gente resolver esse problema? Por que ele está achando que eu. Né? A ideia é resolver o problema, não é brigar com o cônjuge, é resolver o problema. Então, vamos atacar o problema e não o interlocutor ali, né? É, uma das coisas que o erro que eu mais cometia, e às vezes ainda cometo, é ficar na defensiva. Por exemplo, não querendo resolver o problema, e sim ficar na defensiva, e quando eu fico na defensiva, eu ataco quem estiver na minha frente, porque eu preciso me defender. E aí a minha defesa é o ataque. Então, acaba que o problema está lá, eu magoei a pessoa, eu falei coisas que não deveria falar, e não melhorou nada, não melhorou o problema, não resolveu nada, só E o mais piora, incrível cria é que uma você bola tem de a neve. clareza, né, Catherine? Você está falando e você tem a clareza que isso acontece, e ainda assim a gente cai na cilada, né? Cai. Cara, eu, eu desenvolvi uma forma de fazer isso por necessidade. Eu fui diagnosticado com transtorno de identidade. Então, eu tinha múltiplas identidades e cada um tinha uma vida própria. Como é que eu consegui controlar isso? Isso já mostrei esses laudos muitas vezes. Como é que eu consegui controlar isso? Eu precisei saber quem era eu e não quais eram as pessoas que eu gostaria de ser em uma determinada situação. Quem era eu de verdade. E depois que eu entendi isso, é fácil para mim, por exemplo, agora vai entrar na sala um terapeuta, o Diomário fica lá de fora. Nada é pessoal, cara. Não é mais pessoal. Então, eu consigo ter essa separação dessas identidades. E aí, me controlar muito em determinadas situações. Mas como é que você veio fazendo tudo isso? Muito disso foi sendo feito inconscientemente dentro dos treinamentos de arte marcial, onde a base de toda a arte marcial é o autoconhecimento. Não é luta, não é briga, como o pessoal acha, não é nada disso, é saber se conhecer, saber do que você é capaz. Só isso. Então, de posse disso, eu fui usando tudo que eu não sabia, mas todas as ferramentas que eu tinha para me consertar. E quando você começa a se conhecer, você sabe que, pô, o cara tá falando que você é careca, tá bom, eu sou mesmo, e daí? Ah, o cara falou que além de ser careca, você é gay, tá? Careca eu sou, gay eu não sou, tá bom, tudo bem, o cara falou, e daí? Porque se eu reagir a alguma coisa dessas, ele teve o controle e não eu. É uma coisa que a gente fala muito, inclusive no Axis, né? Fala muito sobre isso, que é, cara, se não é seu, devolva ao remetente. Se o motoboy chegou com um pedido do iFood para você, você pediu um X-tudo, ele entregou um X-salada, você vai pegar só porque ele trouxe? Devolve para o remetente com alegria e glória. Devolve, não é seu. Só é seu se você pegar. Então, Ô, Marcão, Diomário, como é que desperta essa identidade, Marcão? Como é não, que, como é olha que, só, como é que o cidadão pode falar assim, cara, eu me conheço? você percebeu, quando eu falei aquilo, o Diomário depois, você viu, Diomário? Você foi lá e falou, ó, peraí, não estou entendendo isso aqui e tal. Veja que depois você mesmo respondeu tudo que eu tinha falado. Você percebeu isso, entendeu? Primeiro ponto que eu deixei,
precisa entrar em tratamento com Wagner, Diomário, Kathleen, Marcos, não sei. Precisa entrar em tratamento, cara. Você, quando colocou que o cara foi para o outro dia, ele não foi para o neocórtex, ele foi com o cérebro reptiliano ainda. Então, porque quando você entra no neocórtex, não tem como ter, é como se fosse meditação. Quando você entra no processo de meditação, cara, é outra história, entendeu? Então, assim, ó, você vai, se você começa a ter terapeutas competentes para ir te orientando, você vai sim tendo mais controle da coisa. Você tá entendendo? Porque, ó, eu tenho amigos advogados que o tempo todo que vai jogar bola, brincando, diz, ó, graças a Deus, cara, que eu não tenho uma arma no meu carro, senão eu já tinha matado uns 8. Então, tem sim umas coisas que você deve fazer. Você já se conhece, talvez o Wagner possa andar armado e tá tudo certo, porque o Wagner tem um controle sobre isso. O cara talvez se conheça tanto no processo de expansão que ele diga, eu não posso ter uma arma. Você entende? Então, assim, você vai agindo, fazendo cada ponto. Pô, você vai fazer artes marciais, cara, ninguém, eu acho que todo mundo sabe que o princípio de qualquer arte, qualquer uma, é isso aí, né? Você não é um processo de expansão mesmo, entendeu? E não é de luta, parece contraditório, mas não é de luta, entendeu? Então, mas, cara, a quantidade de gente que chega lá com outros pensamentos é muito grande. Entendeu? Eu tenho pacientes que, assim, mulheres até, que entrou aí, mas entrou, botou o filho e tal, porque a gente precisa brigar para se defender, Marco, eu tô lá no karatê. Aqui tem alguma coisa que você não está entendendo. Tá? Alguma coisa tá fora do lugar, você entende? Talvez lá praticando, se pegar um bom mestre, né? Porque tem mestre também que, pelo amor de Deus, né? Você pegar um bom cara, talvez você vá para um caminho muito legal. Ou não, né? Então o perigo tá aí, vai. Mas tem sim técnicas, tem. Primeiro se conhecer, né? Conhece a ti mesmo, né, Diomar? Então o primeiro ponto é esse, você se conhecer. Quando eu me conheço, aí começa o processo, Wagner. Por exemplo, meu pai, por ter sido um policial e tudo, anda armado a vida toda, entendeu? Então, assim, eu preciso de arma para quê? Mas aí é um ponto meu, entendeu? Cada um vai tendo consciência das suas coisas e aí você vai entrando, entendeu? Tem um processo, sim. O negócio é tão sistêmico, o Marcos, que você precisa compreender o todo, né? A gente entrou aqui no assunto de artes marciais e eu vou te dizer, cara, depois que você começa a treinar, você fica menos valente. Não sei se o Diomário vai concordar comigo. Você fica menos valente, porque, cara, quando você não sabe nada, você acha que você encara qualquer um, você acha que você fez ali meia dúzia de flexões, você é fortão. E aí você começa a ver que tem um monte de gente, cara, que é bem treinado, e que se você pegar um cara desse na rua, e você for para cima, você não vai encontrar coisa boa. Então você começa a ficar menos valente, você começa a realmente ter a expansão da consciência de que o mundo é para todo mundo, Marcos. A gente falou em outra live que nós temos aí cada cabeça um mundo real, que é o que acontece. Então, eu não sei o que passa na sua cabeça. Eu não sei o que tem valor para você. Como é que eu vou chegar para você e tentar impor o que tem valor para mim? Seja o que for, Marcos. Se você tiver um dia ruim e a sua consciência, por mais expansão que você tenha, você tiver, como você falou aí, armado ou qualquer coisa, cara, pode ser um dia ruim para mim, a partir do seu dia ruim. Se eu não tiver essa clareza de me afastar, se eu não tiver a clareza de deixar fluir. Isso serve para tanta coisa, o Marco. Serve para quem fica doente, serve para quem quer fazer uma prova de concurso, serve para quem é terapeuta. Você acha que todo dia todo terapeuta está feliz da vida para atender? Você acha que todo dia todos os clientes de um terapeuta entra sorrindo e sai sorrindo dentro da sua sala de atendimento? A vida do terapeuta, muitas vezes, é lidar com essa montanha-russa de emoções que a gente precisa ser ali o equilíbrio desse monte de coisa. Então, se o terapeuta, especialmente nós, que estamos à frente de processos de pessoas que estão em sofrimento, se a gente não souber equilibrar isso em nós,
isso vai se refletir para frente, é sistêmico, tudo é sistêmico, quando a gente fala de sistema, quer dizer o seguinte, o input vai levar para algum output em algum momento da história, vai ser processado nesse contexto que você está vivendo. Qual é o Então, contexto que o Marco está vivendo? você está reforçando o que eu estou dizendo. Exatamente isso, que eu tenho dizendo desde o início. Agora, por exemplo, ó, você quer ver que cara o Brasil, quer entender como é que funciona o sistema, qual é a cara do Brasil. Cara, eu diria a vocês, vamos dar uma olhada em Tropa de Elite. Aquilo ali é a cara do. Aquele é um mecanismo. Tanto é que o diretor teve que ir embora, eu acho. Então, aquilo é como funciona o país. Veja a Tropa de Elite, você vai entender. Por exemplo, o que você falou, eu poderia te dar um exemplo do Karate Kid mesmo. Você vê que tem gente que entra assim, né, como Daniel San e tal, com o pensamento que você está me dizendo. Mas, cara, veja o professor do outro lado. Eu conheço pessoalmente um professor que quer arrancar a tua cabeça, cara. Eu conheço. Certo? Então, por mais que Diomário agora diga, mas esse cara não é ético, Marcos. Sim. Mas ele está lá, né? Mas, Diomário, mas e aí, cara, como quebrar esse ciclo? É dando o primeiro passo, você que tem a clareza do processo, baixar o seu nível, o seu ego, o seu nível do ego, ir lá e recompor isso. Não estou dizendo que você tenha que convidar uma pessoa para um churrasco, mas para que você possa ter essa estabilidade, para que você possa desfazer isso em algum momento. Como é que você lida com isso para desfazer esse processo de conflito, né? Porque acaba gerando conflito por falta da inteligência emocional, muitas vezes, e das reações que você tem por essa ausência de inteligência emocional. A gente começou falando de reação, e a gente reage a partir de uma construção feita nos primórdios, lá de quando a gente que vem construindo, e como a Catherine falou, desconstruir isso não é uma tarefa muito fácil. Então, me ensina aí, como que a gente começa o processo de desconstrução? E liberação porque é uma liberação não do outro, né, Diomário, mas de si mesmo, né, quando você aceita isso. Ô, Diomário, eu não sei se você está percebendo, cara. Tem hora que, para mim, aqui, né? Você fica quase que fora da câmara, entendeu? Para mim O está Wagner normal. Wagner está centralizado, não sei, é o que eu estou vendo, mas tudo bem. Você está no celular, né, Marcos? Por isso. Estou no celular. Mas Por você isso. está certo e a Kathleen está certa. Tem hora que o Diomário soma um pouco, entendeu? Não, Vamos lá, vou ficar acho mais que é no só seu meio. aparelho, Marcos. Oi? É porque eu viro onda nessa hora, então não é muito partícula. A questão é o quê, Wagner? Acho que é por causa do seu aparelho celular, que a hora que você está no celular, ele pode dar Não, cara, eu estou falando disso aqui, ó. Isso acontecia até com uma amiga nossa que eu não quero citar. Isso aqui, ó. Diomário tá assim para mim, ó. Vou mostrar a vocês. Pronto. Tá assim, ó. Aí ele fala aqui, pronto, ó. Você entendeu? Ó. É para te dar um susto. E o Wagner e vocês dois Melhorou? estão certos, estão no centro. Não, é que o Diomário, ele é fora do Agora tá padrão mesmo. correto, cara. Beleza, fechou. E então, isso aí, ó, aqui está o exemplo perfeito do que a gente falou. Eu poderia, por exemplo, falar, não, Marcos, não estou não, e tal. E ele está assim, ele está vendo isso. Então, para ele está, mas para mim não. Mas eu quero estar certo, ele quer estar certo, e isso vai resolver o problema? Não vai. Então, tudo bem. E aí, Marcos, melhorou? Melhorou. Beleza. Que diferença faz eu ficar de cá ou ficar de cá para o nosso processo aqui? Nenhuma. Então, eu falo isso muito com a Catherine também. Qual é o objetivo? A gente precisa saber qual é o objetivo. Porque as nossas ações, elas têm que ser coerentes com o objetivo. Cara, se o meu objetivo é tretar com o Marcos, é brigar, discutir, cara, eu já vou começar xingando, pronto, acabou, e beleza, eu vou ter sucesso no meu objetivo. Mas se o meu objetivo não é esse, agora,
Isso é o certo ou isso é o errado? Isso é uma outra parada entre certo e errado dentro daquilo que eu quero. É porque certo e errado, Diomário. Para você é certo, para mim é errado. Aí, se o cara for entrar nesse ponto, vai ficar difícil. Então, Não tem essa história de certo e errado, né? Não existe isso. Para muita gente, o cara, eu moro num país onde eu como cachorro, pô. Se eu chamar você para comer, você não vai querer. Aqui eu sou de um país onde vaca é sagrado. Aqui no Brasil como vaca. E o cara que tem vaca como sagrado, isso é uma coisa que é impossível, entendeu? Então, são não, coisas. e isso vai cada vez mais longe, cara, em crenças religiosas Ó, e time tudo de mais. futebol, já pensou, pô? O flamenguista encontrou o vascaíno, o corintiano encontra. Isso é loucura, cara. E é exatamente isso, cara, porque não está ligado, tá ligado crenças, convicções, coisas que são rótulos colocados, e você acha que você é o rótulo. Mais uma prova que a Recentemente, gente não tem livre-arbítrio, né, Djalma? eu acho que Eu tem, vi cara. um neurocientista esses dias, sem querer cortar Diomário, já lhe cortando, falando uma coisa interessante, vai. Ele pegou aqui e disse assim, ó, Diomário vai chegar com um potinho. É como se cada um fosse no mar e pegasse um pouquinho de água no copinho dele. Diomário chega aqui e diz, ó, vou curar a paciente e meu método é através da Bíblia. Aí o Wagner chega aqui e diz, não, o meu é através da constelação. A constelação é uma coisa que ela resolve tudo. E Diomário diz, não, é a Bíblia. A Kathleen diz, não, é o meu reiki. Aí eu digo aqui, não, é a minha programação neurolinguística, cara. Então, cada um, por isso que é um perigo isso, chega dizendo que o meu método resolve tudo, entendeu? E aí, como é que fica isso? Você está entendendo? Porque o ser humano, ele é uma coisa maior que o universo, né? Assim, de complexidade. A cabeça do ser humano é algo louco. E aí? Por isso que às vezes o terapeuta, Diomário, você tem muita coisa parecida com a minha, que eu acho show de bola. Eu acho. Talvez os outros, você pode se identificar por ter feito a mesma coisa. Eu acho que quanto mais conhecimento de ter técnica da neurociência, técnica do. Cara, isso é um atendimento mais. Porque vai ter momento que eu vou falar, cara, eu sei muito de hipnose, só que a hipnose nesse meu paciente que está aqui na minha frente agora não vai fazer muita coisa. Aí eu começo a sacar alguma coisa lá da programação neurolinguística. Aí tem hora, Diomário, quantas vezes eu fui para a Bíblia, bicho, e salvei uma situação. Por quê? Porque a pessoa era religiosa. Quantas vezes eu fui para Karl Marx, olha que loucura eu estou dizendo a você, em Nietzsche, o cara era ateu. E ele saiu de lá muito feliz, você está entendendo? Então, olha o tamanho desse campo aqui.